amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos aprofundando e bebendo um suco bastante caudoso, bastante nutriente dos Atos dos Apóstolos. A uma primeira leitura superficial não dá para descobrir toda esta riqueza. Este livro aqui, na liturgia da igreja, é lido durante o tempo pascal. Durante todo o tempo pascal, se lê como primeira leitura algum texto, não tudo, algum texto dos Atos dos Apóstolos. Mas nós não estamos no tempo pascal. E então, continuamos a explicar a partir de onde nós terminamos. Bom dia, Padre. Bom dia a você que dominicalmente nos acompanha, que através da Rede Vida e do nosso programa, Páginas Difíceis da Bíblia, vale sempre lembrar, Padre, de vez em vez, que se ocasionalmente você não consegue acompanhar o nosso programa, às 7h30 da manhã do domingo, você pode ir a uma de nossas mídias, no YouTube, tanto da Rede Vida, como também no YouTube do Padre Saraiva, pois lá todos os nossos programas são de algum modo retransmitidos. Muito bem. E agora? Nós vamos começar o capítulo 12, ou o senhor quer Sim. começar o capítulo 12? Acho que sim, né? Acho que a respeito do 11, falei o que deveria falar. O problema não se encerrou. Não. Por quê? Porque as dificuldades em aceitar os não-judeus na seita de Jesus, na comunidade de Jesus, na igreja, ainda vai continuar por um certo tempo. Um tempo mais ou menos longo, até a segunda metade adiantada, até quase o final do século I, ou pelo menos da era apostólica. Padre, eu fico a pensar se a essa altura histórica dos acontecimentos, a comunidade cristã, por ser nova, por ser nascente, ela já tinha tanta credibilidade do ponto de vista, inclusive institucional, para exigir quem entra, quem não entra, para debater linhas, para ver os grupos, o pensamento de quem contra quem. Minha pergunta é mais simples. Gozava o cristianismo que acabara de nascer de tanta credibilidade institucional? Bom, ele foi se criando aos poucos, mas o crescimento foi rápido. Basta ver o crescimento da cristologia. Um aldeão, Jesus, um aldeão da Baixa Galileia, um fabricante de instrumentos agrícolas. No final do século ser chamado Deus, 50 anos depois. É muito terreno, se diz lá no Nordeste. Está vendo? Lê a carta aos Colossenses, escrita no final do século, uns 50, 60 anos depois. Aquele aldeão, se diz daquele aldeão, que nele habita a plenitude da divindade. Está vendo como o progresso foi? Agora, é claro, você tem que ver também a mão de Deus por detrás disso tudo, não é? Não só o olhar do ponto de vista sociológico, psicológico ou histórico, mas você tem que ver também a mão de Deus presente nesses inícios, sem fazer com que tudo fosse perfeito, deixando cada um com a sua liberdade, e você sabe perfeitamente que onde há homens,
há misérias também. Isto não vale só para o presente, para o nosso presente, mas vale para todos os tempos. Onde há homens, há misérias. Mas a igreja cresceu, sim. Os livros todos do Novo Testamento, que nós aceitamos até hoje e que é a nossa regra suprema até hoje, foram escritos todos no primeiro século. Certo? Ao menos a minha sensação, não sei a do nosso telespectador, é que da experiência de ler logo o primeiro capítulo do livro, dos Atos, e para ler hoje o 12º capítulo, a minha sensação, ou ao menos a minha experiência, é de que é como se fosse uma fotografia, onde você vê a imagem de longe e vê tudo na mais profunda perfeição. E ao passo que você vai andando nos capítulos e vai visitando as narrativas, aí a gente, com a ajuda da exegese, da hermenêutica, vai olhando os pontos cruciais, as tensões, as contradições, as imperfeições, né? As oposições. Exatamente. Não é? E tudo mais. Isso existiu no passado e existe hoje também. Claro, claro. Né? A Igreja Católica não tem esquerda e direita? Aí. Está vendo? Ela não é unívoca como todos, pensando da mesma forma e olhando na mesma direção. Sim, E até é bom que não seja assim. sim, sim. Até é bom. Mas, voltando lá, as tensões não eram apenas internas. Essas existiam, sobretudo a questão da circuncisão dos não-judeus, mas havia ainda tensões externas. Leia o início do capítulo 12, por favor. O início apenas. O versículo 1 do capítulo 12. Nessa mesma ocasião, o rei Herodes começou a tomar medidas visando a maltratar alguns membros da igreja. Assim, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Muito bem, pare por aí. Quem é este Herodes? O grande? Não, O tetrarca? o grande tinha morrido quando Jesus tinha uns 5, 6 anos de idade. O tetrarca. O tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, o da paixão, também não, porque ele foi apeado do poder pelos romanos no ano 39. Agripa, não. Esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I. Ele era neto de Herodes o Grande. Ele, amigo do imperador Calígula, conseguiu dele o mandato, a gerência, digamos assim, de toda a Palestina. Só que foi por pouco tempo, foi de 41 a 44 da nossa era. Mas se tornou novamente a Palestina um reino unido e governado por um descendente de Herodes o Grande. Herodes Agripa I, a não ser confundido com Herodes Agripa II, que aparece no final dos Atos dos Apóstolos. Bem, parece-me que este Agripa I era um judeu, assim, digamos, fariseu, ou pelo menos queria agradar a seita dos fariseus, contrários ao movimento de Jesus, e, num gesto de amizade, de compreensão, resolveu maltratar alguns membros da igreja.
E o primeiro a receber a palma do martírio, Tiago. o primeiro dos 12, foi um dos primeiríssimos a ser escolhido por Jesus. Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu. O texto diz claramente que o matou à espada. É possível que tenha sido degolado. Certo? E este foi o primeiro dos 12 que saiu deste mundo, que deixou este mundo através do martírio que sofreu. Vendo que a ala farisaica se agradava imensamente em prejudicar a igreja, mandou prender Pedro também. Reconhecidamente, o líder dessa comunidade que começava a agitar Jerusalém. Temos que fazer um intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Você quer ler agora a prisão de Pedro? Aqui continuam os versículos. Aonde começa a prisão de Pedro? Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. O versículo... Em que versículo está? Deve ser lá pelo 4º, 5º. O versículo 3º, do capítulo 12. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos pães sem fermento. Páscoa. Tendo-o, pois, feito deter, lançou-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja fazia ardentemente oração a Deus em favor dele. Quando se aproximava o momento de Herodes apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto os sentinelas diante da porta vigiavam a prisão. De repente, sobreveio o anjo do Senhor e uma luz brilhou no cubículo, tocando o lado de Pedro. O anjo do Senhor, o anjo fê-lo erguer-se, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as correntes das mãos. Disse-lhe ainda: cinge-te e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: envolve-te no manto e segue-me. Pedro saiu e foi seguindo-o, mas não sabia se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Passaram assim pelo primeiro posto da guarda, depois pelo segundo, e chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se abriu por si mesmo diante deles. Saindo, enveredaram por uma rua, quando subitamente o anjo apartou-se dele. Então Pedro, voltando a si, disse: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Continue, mais um pouquinho. Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos reunidos em oração. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão.
Então disseram-lhe: estás louca? Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão, para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o livrava da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. E praticamente vai sair de cena nos Atos dos Apóstolos se deixássemos de lado o concílio, a reunião de Jerusalém. O que você acha dessa história? É uma história, uma narrativa muito bem composta, né? Muito bem reforçada, mas muito bem folclórica, né? Os detalhes da narrativa estão bem a todo vapor, acesos, né? Um anjo que praticamente o pega pela mão, passa pelo primeiro portão, passa pelo segundo portão, cruza por muitos soldados. Deve ter uma profundidade teológica, mas do ponto de vista histórico, eu creio que ela... Eu diria que essa história chegou a Lucas. Lucas não criou essa história, não. E o epílogo, que eu pedi que você continuasse a ler, mostra que nós estamos diante de uma certa verdade histórica. A casa de Maria, mãe de João chamado Marcos, a criada que reconhece a voz E até tem um nome, né? E não atende, de tão surpresa que fica, o pessoal de dentro chamando-a de louca. Isso tudo não pode ter sido inventado do zero. Agora, eu diria que esta história chegou a Lucas desta forma aí. Uma opinião minha. Não, o senhor acha que essa história chegou a Lucas tão completa assim? Chegou. Creio que chegou. Não. Chegou. Ele não modificou nada. Não, creio que Lucas recebeu o núcleo, mas não, ele... ele não enfeitou nada, não. Ele recebeu e transmitiu. Só que isso aqui já tinha passado por uma tradição oral de 50 anos. Está vendo? Eu diria que Pedro foi libertado em circunstâncias tais que a igreja viu claramente ali a mão de Deus. Mais do que isso não dá para dizer. Quando o senhor diz que Pedro foi libertado em circunstâncias tais, o senhor quer dizer o quê? O quadro era tão crítico e difícil que o autor não teve outras palavras para expressar Eu o não modo? digo o autor, porque o autor recebeu isso muitos anos depois. Eu digo a comunidade daquele momento viu nesse gesto quase transcendente, mas nós não sabemos exatamente o que aconteceu e não dá para construir a partir daí as tais circunstâncias, não é? De que Deus se serviu de uma maneira quase que, de uma maneira sobrenatural, digamos, que levou à criação desta tradição. Poderia, do ponto de vista epistemológico, dizer que a comunidade também se encontrou com o limite da linguagem. Se encontrou com o quê? O limite da linguagem humana. Quer dizer, o fato foi tão miraculoso porque a situação era tão crítica de uma possível libertação de Pedro. Ele escapou de uma morte que estava ali, na frente a dele, 2 passos dele. Exatamente. Agora, exatamente o que houve é difícil
debruçar-se sobre este episódio, dependendo do modo como nós fazemos, a gente não pode abraçar um certo fundamentalismo, porque o perigo de entender o episódio na sua literalidade é depois começar a professar uma fé ingênua. Não, mas ninguém professa fé numa prisão. Está cheio de leitores das escrituras que olham o texto não, mas os gêneros literários estão presentes. E o gênero literário do folclore religioso também está presente. Só não estão presentes os gêneros que se opõem à dignidade ou à santidade de Deus. Eu acredito que essa história, assim como está, em primeiro lugar, não foi inventada por Lucas. Não chegou a Lucas por escrito. Chegou a Lucas oralmente. Lucas não acrescentou nada, o que significa que para ele a história tinha um ar de verossimilhança, um ar de probabilidade. Senão ele, que diz que consultou tanta gente antes de escrever, não teria escrito. Agora teria que ter sido Pedro? Foi Pedro, teria que ter sido. Foi Pedro. Mas como você pode provar que foi Pedro? Por que não criar outro nome? Então, se você pega todo o conjunto das narrativas, Lucas está sempre colocando Pedro como protagonista. Não é verdade. Porque a partir daqui Pedro desaparece. Até aqui, porque depois ele está reservando o caminho de Paulo, né? Aí vai ser exclusivamente Paulo a tomar a iniciativa de conduzir o cristianismo adiante. O senhor não consegue ver uma espécie de pedagogia lucana em começar a obra colocando Pedro nos holofortes, depois Pedro sai introduzindo Paulo? Senhor? Neste episódio aqui, não. Não, no livro como um todo, eu digo. No livro como um todo, dependeu muito. Você trabalha com a possibilidade, eu não, que Lucas compôs tudo isso aqui. Eu digo que sobre a escrivaninha ou a mesa de Lucas estavam muitas tradições, todas ou praticamente todas orais. E Lucas foi acumulando, foi fazendo a juntura e foi criando um mosaico, como ele podia melhor entender e transmitir. Não é? E eu entendo este texto nesta perspectiva aqui. O nosso programa está encerrado. Muito obrigado, agradecido pela audiência e espero que a palavra de Deus seja eficaz e profunda e alimente a vida de todos. Muito obrigado a você que dominicalmente nos acompanha. Fique na paz do Senhor.